bom com vocês? Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Na aula passada, a gente fez a primeira parte da nossa introdução a essa epístola. Vou passar rapidinho uma revisão do que eu passei na aula passada e aí a gente dá prosseguimento com a parte 2 dessa nossa introdução nessa aula de hoje, beleza? Então vamos lá, a gente está falando da Epístola de Paulo aos Romanos, tá? E a gente trabalhou alguns tópicos importantes dessa epístola. A gente viu uma cronologia rápida, né? Depois você pode conferir aí no material que eu vou deixar com vocês, tá bom? A gente falou um pouco sobre a presença do judaísmo em Roma, já desde o século II antes de Cristo, quando os asmoneus negociaram com os romanos. A gente viu como foi evoluindo a presença dos judeus tanto diante do Império Romano como um todo, mas principalmente na cidade de Roma, especificamente, tá? A gente viu também a presença dos cristãos judeus na cidade de Roma e como que historicamente isso também aconteceu, algumas evidências bíblicas e extra-bíblicas de como se deu a presença de cristãos judeus em Roma, tá? A gente comentou um pouco sobre, então, quem teria fundado a igreja de Roma, porque Paulo já escreve a uma igreja estabelecida, e a conclusão mais provável é que realmente tenham sido judeus cristãos que foram convertidos ainda, né, naqueles primórdios ali da igreja primitiva, na ocasião em que a gente teve o Pentecostes, tá? A gente comentou a respeito de cristãos gentios em Roma também, como os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador, a partir do decreto do imperador Cláudio, e como isso afetou também a constituição daquela igreja que acabou se tornando especialmente gentílica, né? A gente discutiu um pouco a autoria da epístola, comprovadamente uma epístola paulina, não resta dúvidas, tá? Até os maiores críticos bíblicos consideram essa uma epístola legitimamente paulina, tá? A gente comentou um pouquinho disso. Falamos que Paulo escreveu a essa igreja, provavelmente de Corinto, no período de 3 meses que ele ficou na província da Caia, ou também chamada província da Grécia, cuja capital era a cidade de Corinto, e de lá ele escreveu isso no final, ali aproximadamente no final da sua terceira viagem missionária, possivelmente ano 57 ou talvez 58 aí, com esta margem de erro possível, tá? A gente viu que os destinatários da carta eram tanto cristãos judeus quanto cristãos gentios que formavam a igreja de Roma, mas principalmente o grupo era constituído primordialmente, majoritariamente, de cristãos judeus, ou minto, de cristãos gentios, tá? E tinha ali essa espécie de tensão, né? E por que Paulo escreveu então essa carta? A gente vê que a presença de Priscila e Áquila em Roma, na saudação que Paulo manda uma saudação para eles, é uma presença um tanto quanto curiosa e mostra um certo padrão que esse casal executava indo à frente de Paulo a determinadas regiões para fornecer naquela região algum auxílio material de local de culto. Provavelmente eles eram pessoas de posses e que faziam esse suporte material ao ministério de Paulo e também um início, talvez, também de pregação em alguns pontos onde Paulo exercia as suas viagens missionárias. Provavelmente Paulo tinha uma intenção de usar a cidade de Roma e a igreja de Roma como uma base para o seu ministério no Ocidente, que ele menciona isso especificamente falando sobre a Espanha. A gente viu que a Espanha ficava a poucos dias de navegação do porto de Ostia, que era o porto da cidade de Roma, tá? Então, 4, 6 dias, uma semana no máximo de distância de barco, tá? Mas a gente viu também que provavelmente esse não era o único propósito de Paulo nessa viagem, mas Paulo também ele tinha toda uma situação missionária que favorecia ele ter escrito a carta aos Romanos, tá? E parte dessa situação missionária é costurar as relações que existem entre cristãos judeus e cristãos gentios nessa igreja primitiva, que estavam um pouco conturbadas. Tá? Se você acompanhar o livro de Atos, você pode perceber isso também a partir das epístolas.
E uma das coisas que Paulo menciona na carta aos Romanos é a coleta que ele está fazendo para levar de oferta aos irmãos da igreja de Jerusalém, da igreja da Judéia como um todo, mas principalmente a cidade de Jerusalém, que era a capital da Judéia. Então, Paulo tem uma intenção com essa oferta, e basicamente a mesma intenção que ele tem com a oferta, ele também tem com a carta. Apesar de que a oferta vai para Jerusalém e a carta foi direcionada a Roma, essa carta é uma espécie de apresentação geral do apóstolo Paulo e daquilo que está no coração dele. E como ele entende essa teologia que une cristãos judeus e cristãos gentios em um único bloco coeso, firmados em Cristo e na fé cristã, apenas, né? E ele quer costurar essas relações, então ele vai levar essa oferta para Jerusalém, ofertas que ele recolheu na região da Galácia e na região da Caia, e ao mesmo tempo escreve aos romanos contando sobre essa situação, explicando a sua teologia, para que os irmãos em Roma o acolham e ele constitua naquela cidade uma base para o seu ministério no Ocidente a partir da Espanha. Essa é a ideia geral da Epístola aos Romanos. Foi aqui que nós paramos na última aula, então é daqui que a gente vai continuar a partir de agora. E a gente tem que tratar ainda algumas coisas introdutórias a respeito dessa carta, que vão ser muito importantes para a gente à medida que a gente for estudando a carta versículo por versículo, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é qual é a natureza, ou qual é o gênero literário que domina a carta de Paulo aos Romanos. E uma resposta bem óbvia, inicialmente, que a gente poderia dar, é que o gênero é carta, é epístola. No entanto, a epístola de Paulo aos Romanos, ela tem algumas características muito peculiares, né? Se você já leu, e eu recomendo que durante esses nossos estudos você leia a carta de Paulo aos Romanos, pelo menos uma vez, do início ao fim, sem parar, tá? Você pega a carta e vai numa sentada do começo até o fim da carta de Paulo aos Romanos, lendo tudo. E se possível for, depois você leia várias e várias vezes também, tá? E você vai perceber que ela é a maior carta do Novo Testamento. Não é um tamanho usual de carta, né? Se você for escrever uma carta para alguém, dificilmente você gastaria tantas páginas, dificilmente você escreveria algo tão grande, tão complexo, vamos dizer assim, né? A carta realmente é grande. E não só isso, a carta de Paulo aos Romanos, ela tem uma outra característica muito peculiar, que é o fato dela ser uma carta genérica, né? Ela é uma carta que trata de assuntos gerais. Se você comparar, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos com a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que na epístola aos Coríntios, Paulo ele trata de situações muito específicas, inclusive a partir do capítulo 6, parece que ele está respondendo perguntas que os irmãos de Corinto fizeram a ele. E ele está tratando especificamente dessas perguntas, respondendo pergunta a pergunta. Então, ele fala assim, no tocante à comida sacrificada, no que diz respeito à imoralidade sexual, quanto aos dons espirituais. E ele vai respondendo. Então, parece que ele está tratando de assuntos muito específicos daquela comunidade. No entanto, em Romanos, a gente não tem tanto isso. Parece uma carta muito aberta, em que Paulo está fazendo uma espécie de comentário geral teológico. Isso fez com que muitos na história da igreja classificassem, inclusive, a carta aos Romanos como um compêndio de teologia, né? Como um bloco, ou talvez uma amostra de teologia sistemática paulina, como se Paulo estivesse escrevendo um tratado teológico na Epístola aos Romanos, tá? E ela tem um pouco realmente essa pegada. Se você ler, você vai perceber isso. A carta é muito geral, talvez uma outra carta no Novo Testamento que seja tão geral assim quanto Romanos seja Efésios, tá? Uma carta que teria esse aspecto também um pouco genérico, tá? Isso salta aos olhos porque é uma carta muito grande, então ela já se diferencia de cartas situacionais, de cartas ocasionais como Corinto, se diferencia de cartas
que tinham remetentes particulares, pessoas, tá? Como, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon, a carta de Paulo a Timóteo. Essas cartas pessoais geralmente eram muito mais curtas, muito mais breves do que a carta aos Romanos. Então a carta aos Romanos é realmente muito grande, trata de assuntos muito genéricos. Então isso nos leva a refletir sobre o gênero, o que Paulo pretendia ali com essa situação toda. Isso é realmente uma carta, ou é uma carta tratado teológico? É uma carta compêndio de teologia cristã, como afirmou Melanchthon, né, o sucessor de Lutero ali na Reforma Alemã? Então é uma coisa a gente se pensar. Romanos é um tratado teológico geral. Outra proposta que já foi feita para a carta de Paulo aos Romanos também é a proposta dela ser uma diatribe. O que é uma diatribe? Diatribe é um gênero literário muito utilizado entre os gregos no período clássico, tá? Como uma forma de retórica. Era um discurso em que o orador daquele discurso ele ia se fazendo várias perguntas e ele próprio refutando aquelas perguntas. É como se durante o seu tratado de exposição retórica ele já fosse antecipando as objeções dos seus adversários e já fosse refutando essas objeções imediatamente. Então, como poderia dizer, ele antecipa uma possível objeção e já refuta essa objeção. Essa ideia de que a carta aos Romanos é uma diatribe, é um tratado retórico no estilo de diatribe, ela é um pouco interessante. E a gente pode assumir que a carta ela contém alguns elementos muito próximos de diatribe realmente, tá? Principalmente em Romanos 9 e Romanos 10, onde Paulo está fazendo ali uma explicação sobre como as promessas de Deus não falharam, visto que os judeus rejeitaram o Messias na sua maioria. Né? Como a maioria dos judeus rejeitou o Messias, e por que isso não é um fracasso das promessas de Deus. Então Paulo começa uma série de argumentações, onde ele vai antecipando objeções e ele vai respondendo essas objeções que ele mesmo cria, né? Que são talvez objeções que alguém pudesse fazer ao ensino dele. Então eu não diria que a Epístola aos Romanos é uma diatribe, mas que ela contém em alguns trechos elementos de diatribe. Ao mesmo tempo, ela é de certa forma um tratado teológico. Ela não é apenas um tratado teológico. Ela é uma carta que contém elementos ocasionais. Ela realmente foi mandada para uma igreja específica, em situação específica, para responder questões específicas daquela comunidade. Então a gente não pode imaginar que Paulo simplesmente resolveu, vou escrever um tratado geral e mandou para Roma, especificamente. Não. A carta contém elementos muito significativos da teologia paulina. Ela não é, de qualquer maneira, um esgotamento total da teologia paulina. Mas Paulo mandou essa carta com uma situação muito específica. A igreja de Roma precisava dos ensinamentos que Paulo tem nessa epístola. Então ele mandou essa carta com uma finalidade. E a gente já tratou um pouco desse propósito, dessa finalidade. Então qual seria a natureza, então, e o gênero dessa epístola? A melhor definição realmente foi a que eu achei no livro do D.A. Carson, onde ele fala, é uma carta tratado que tem como componente básico uma série de argumentos teológicos. Então Paulo vai responder questões peculiares daquela comunidade, mas ao mesmo tempo ele vai além, ele mostra muito da sua teologia, daquilo que ele acredita na carta, na forma de uma série de argumentos muito bem concatenados, muito bem enfileirados, tá? Na forma de diatribe, muitos deles, e isso torna a carta aos Romanos um material riquíssimo para a gente estudar, tá? Dando prosseguimento, qual seria então o tema geral da epístola aos Romanos? E o perigo que nós podemos cair aqui, o risco, né? O risco é justamente a gente tentar encontrar um fio condutor geral na epístola de Paulo aos Romanos e acabar incorrendo em reducionismo, em dizer o seguinte, não, a carta de Paulo é sobre isso. Pá,
e bater o martelo ali e acabar ignorando outros assuntos importantes que a carta tem a oferecer também. Muitos na história da igreja tentaram dizer qual era o tema geral da epístola aos Romanos. Um exemplo foi o grande reformador Martinho Lutero. Tá? A gente vai falar mais dele daqui a pouco, inclusive. Mas Lutero propôs que o tema central da epístola aos Romanos, o tema principal, era a justificação pela fé. Até porque essa é uma doutrina muito cara, né, para Lutero, muito importante na teologia luterana. E, segundo ele, então, a epístola giraria em torno disso, né? Giraria em torno da justificação pela fé. Sem dúvida, o tema da justificação pela fé está presente na epístola de Paulo aos Romanos. Mas talvez esse seja o foco principal dos capítulos 4, 5 da epístola aos Romanos, mas dificilmente seria o tema central do capítulo 13, por exemplo, ou do capítulo 14. Então, talvez Lutero tenha se apegado muito à justificação pela fé e acabou reduzindo o conteúdo de Romanos à justificação pela fé, sendo que ela é uma carta muito mais ampla do que isso. Um teólogo muito famoso também, importante, nós vamos falar um pouquinho mais dele também daqui a pouco, James Dunn, ele, de alguma maneira, propõe que a ideia geral, o tema central da epístola de Paulo aos Romanos é essa tensão entre cristãos judeus e cristãos gentios. E como esses dois grupos acabam juntos na mesma comunidade cristã. Esse é o, segundo James Dunn, o tema da epístola de Paulo aos Romanos. Mas talvez esse seja muito tema dos capítulos 9, 10 e 11, mas dificilmente seria tanto tema do capítulo 3. Então, é também uma proposta um pouco reducionista demais, limitar a epístola aos Romanos a isso. A proposta que realmente me agrada mais em relação à epístola aos Romanos é encontrar um tema que seja geral o bastante, genérico o bastante, que englobe, né, tanto a justificação pela fé, quanto a tensão que existe entre judeus e gentios na nova aliança, quanto aspectos específicos da vida cotidiana, inclusive com o governo civil, como acontece no capítulo 13. E que tema seria esse tão abrangente que pudesse ser o fio condutor de Paulo e que explicasse as intenções de Paulo na carta? Eu fico com a opinião, então, do Dr. William Hendricks e do Dr. Douglas Moo de que o tema verdadeiro da Epístola de Paulo aos Romanos, o fio condutor da carta inteira, é o Evangelho. Paulo vai explicar na Epístola de Paulo aos Romanos aquilo que ele considera como sendo as boas notícias da salvação. Não à toa o próprio Dr. Douglas Moo e também o pastor John MacArthur já disseram que a Epístola de Paulo aos Romanos é o Evangelho segundo Paulo. Enquanto nós temos lá o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Marcos, Romanos é o Evangelho segundo Paulo. É como Paulo conta as boas novas da salvação, é como Paulo explica aquilo que Deus fez por nós em Cristo. E quem nós? Nós judeus e nós gentios. E como isso se junta e qual é a doutrina principal deste evangelho? Qual é a principal imagem que representa aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário neste evangelho? Seria a justificação pela fé. Então, o tema do evangelho é um tema que abarca de uma forma mais geral aquilo que Paulo tem a nos dizer na Epístola aos Romanos. Então, vamos ficar com essa definição. O tema mais importante da Epístola aos Romanos é o Evangelho. E como Paulo enxerga esse Evangelho e como as pessoas têm acesso a essa boa notícia e podem participar do reino de Deus por meio dela. Tá? Dando prosseguimento. Sendo o Evangelho o tema central da carta, então, como que fica o esboço geral de Romanos? Como que Paulo dividiu a carta? Tá? Então a gente pode criar um esboço, uma subdivisão da Epístola aos Romanos nesses 6 tópicos. O primeiro tópico iria do capítulo 1
do versículo 1 até o versículo 17, a gente teria a introdução epistolar. Então, Paulo vai fazer uma introdução para começar a desenvolver os seus argumentos. Do versículo 18 do primeiro capítulo até o capítulo 4, verso 25, Paulo vai dar a essência do evangelho, que seria explicar a doutrina do pecado e como nós podemos nos reconciliar com Deus em Cristo, sendo justificados por Cristo mediante a fé. Então, esse aí seria a segunda parte da carta. Na terceira parte da carta, Paulo vai trazer a certeza proporcionada pelo evangelho. Então, Paulo vai trabalhar a doutrina da perseverança cristã, que aqueles que estão em Cristo serão preservados pelo próprio Deus. Então, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada, nem a morte, nem a angústia, nem a fome, nem a nudez e qualquer outra coisa. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, Paulo vai trazer essa certeza proporcionada pelo Evangelho. No capítulo 9 até o capítulo 11, o verso 36, Paulo vai apresentar uma defesa do Evangelho. Como a boa notícia de Deus em Cristo não é um fracasso das promessas de Deus aos judeus no Antigo Testamento. Porque os judeus não creram na mensagem do Messias. Então Deus falhou, Deus fracassou, alguma coisa deu errado com a antiga aliança para que a gente tivesse uma nova. E aí Paulo vai argumentar justamente que não, que o evangelho não é uma violação da antiga aliança, o evangelho não é um plano B da antiga aliança, que era o plano A, mas o evangelho é justamente o cumprimento, o ápice, o clímax daquilo que era já a antiga aliança. Do capítulo 12 até o capítulo 15, basicamente, Paulo vai demonstrar o poder do evangelho, como isso tem um reflexo na vida cristã, e o capítulo 15 até o final da Epístola aos Romanos, no capítulo 16, 47, Paulo vai finalizar a carta se despedindo da igreja de Roma, onde ele faz uma série de saudações, e a gente falou de algumas dessas saudações no estudo anterior, e como isso é importante para a gente datar a carta, saber quem eram os destinatários, o local onde Paulo estava. Tá bom? Então, esse aí seria o esboço da carta, e a partir da nossa exposição dos nossos estudos versículo por versículo em Romanos, nós vamos partir deste esboço que eu coloquei para vocês, tá? Muito bem. Agora, e qual é a contribuição dessa epístola? Qual a importância da epístola de Paulo aos Romanos? Né? Eu coloquei aí uma imagem, vou até deixar mais ampliada aqui para vocês verem, de Agostinho. Tá? Agostinho é um dos pais da igreja, talvez o mais importante de todos, provavelmente. Tá? E Agostinho, ele era um teólogo africano, tá? Na cidade de Hipona, e esse cara foi simplesmente fundamental para o desenvolvimento da teologia cristã, inclusive da teologia protestante. Agostinho foi canonizado, né, pela Igreja Católica, então muitos o conhecem como Santo Agostinho. Não tem nenhum problema chamá-lo de Santo Agostinho. Todos os crentes são santificados por Deus em Cristo. Então, mas é óbvio que tem problema venerar e adorar Agostinho ou fazer orações usando ele como mediador. Mas nós não vamos fazer isso, com certeza. Agora, a grande importância de Agostinho na história do cristianismo, ela tem tudo a ver com a Epístola aos Romanos. Agostinho, ele levou a sua vida de juventude e o início da sua vida adulta como um devasso, como alguém que vivia para a satisfação dos seus desejos lascivos e morais. Então, Agostinho vivia na prostituição, né? Vivia na prostituição, na imoralidade. E era um homem extremamente educado, no sentido de erudição. Tá? Agostinho vinha de uma família que tinha condições e que permitiu que ele estudasse muito, obtivesse uma educação muito acima da média para aquele período em que ele vivia ali no século IV. O fato é que, certa feita, tá?
Agostinho recebeu de uma criança um texto de Romanos. E essa criança falou para ele, ó, toma e lê. Pega isso aqui e leia. E quando ele leu Romanos 13, do verso 13 ao verso 14. E olha o que estava escrito lá em Romanos 13, do 13 ao 14. Estava escrito assim: uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festas desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Olha o que estava escrito lá. Então, quando Agostinho, depois daquela vida inteira de devassidão, alguém chega para ele e fala assim: pega isso aqui e leia isso daqui que está escrito. Aí ele lê justamente isso daí que ele leu em Romanos. E o próprio Agostinho, depois, no seu livro Confissões, ele declara que foi justamente a leitura desse trecho da Epístola aos Romanos que fez com que ele entrasse em profundo arrependimento e contrição por todos os pecados que ele havia cometido. E se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo para a salvação, e a partir daí levou uma vida de santidade no temor de Deus e na fé cristã. Tá? Então, a carta aos Romanos influenciou muito Agostinho. E o próprio desenvolvimento da teologia de Agostinho depois, ele deve muito à epístola de Paulo aos Romanos. Já um pouco mais tarde, né, alguns anos depois, séculos depois, nós temos aí o monge agostiniano Martinho Lutero. Né? Aí a imagem clássica, né, de Lutero pregando as 95 teses contra a Igreja Católica aí no ano de 1517, inaugurando aí a Reforma Protestante. Tá? Lutero ele foi fortemente influenciado, segundo seu próprio testemunho, pela leitura de Romanos capítulo 1, verso 17, que diz: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Esse é o resultado. Oxa, o Google interagindo comigo aqui, ó. Justo viverá pela fé. Então é isso. Sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, Lutero disse a seguinte frase, olha o que ele disse: é a verdadeira obra-prima de todo o Novo Testamento. Então Lutero considerava a Epístola aos Romanos aquilo que é o suprassumo do Novo Testamento, né? Coisa mais importante do Novo Testamento seria a Epístola aos Romanos. Olha o próprio testemunho do Lutero, vou ampliar aqui para vocês lerem. Olha lá. Eu não amava o Deus justo que pune os pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Mesmo quando, como monge, eu vivia de forma irrepreensível perante Deus, eu me sentia pecador e minha consciência me torturava muito. Assim eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta desta passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria. Aí Deus teve compaixão de mim. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito, o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a escritura me mostrou uma face totalmente diferente. Assim como antes eu havia odiado violentamente a frase justiça de Deus, com igual intensidade de amor eu agora a estimava como a mais querida. Assim, essa passagem de Paulo, de fato, foi para mim a porta do paraíso. Então foi lendo Romanos que Lutero foi convertido, que ele foi tocado pela mensagem do Evangelho e o poder do Espírito Santo o encontrou para a salvação. E nós sabemos a importância que a conversão de Lutero e a teologia de Lutero teve depois para reformar a igreja
e arrancar a igreja das trevas que a Igreja Católica Romana havia submetido. Ainda no mesmo período de Lutero, nós temos Calvino, talvez até mais do que Lutero, um reformador ainda mais influente pelos seus escritos, pela sua capacidade de erudição, sua capacidade intelectual gigantesca. Tá? Calvino afirma: se porventura conseguirmos atingir uma genuína compreensão desta epístola, Romanos, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros da Escritura. Então, Calvino considerava que a epístola aos Romanos fosse uma espécie de chave que entendeu Romanos, cara, destravou tudo, você vai entender a Bíblia inteira. Você vai entender a Bíblia inteira. Tá? Isso está escrito lá no comentário de Calvino da Epístola de Paulo aos Romanos, tá? Que é, inclusive, um dos maiores comentários que ele tem de livros do Novo Testamento. Mais tarde, nós temos ainda uma outra pessoa muito influente na história da igreja, tá? John Wesley, que é o fundador do movimento metodista, da igreja metodista de forma geral. Tá? O Wesley pode ser tido como uma das pessoas mais influentes de todo o movimento avivalista ali do século XVIII. Tá? É realmente impressionante como esse movimento, influenciado por Wesley e outras pessoas como George Whitefield, Jonathan Edwards, ele influenciou e cresceu, floresceu de uma forma absurda, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, atraindo multidões de pessoas para ouvir a pregação, uma quantidade enorme de pessoas sendo convertidas ao Evangelho da Salvação, e um movimento que levou as pessoas a profunda contrição e arrependimento por seus pecados e uma relação muito pessoal com Deus. Tá? Então, olha o que John Wesley fala sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Ele diz assim, ó, ao entardecer, eu fui, sem grande vontade, a uma sociedade na rua de Aldersgate, onde alguém estava a ler o prefácio de Lutero à epístola aos Romanos. Cerca de 8:15, enquanto ele estava a descrever a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E uma certeza foi-me dada que ele havia retirado os meus pecados, mesmo os meus, e me havia salvo da lei do pecado e da morte. Então, olha o que aconteceu com Wesley. Ele foi a uma reunião, era uma reunião dos morávios, e eles estavam lendo o prefácio do comentário de Lutero sobre Romanos, onde Lutero explicava a justificação pela fé, a doutrina que Lutero considerava a coisa mais importante da Epístola de Paulo aos Romanos, e Wesley, ao participar daquela leitura, teve o seu coração extremamente compungido pelo Espírito Santo, ao ponto de se arrepender verdadeiramente pela primeira vez na sua vida, já depois de ser pastor. Ele sentiu que realmente as verdades daquela epístola se aplicavam a ele pessoalmente. Ele sentiu que ele realmente foi salvo pelo Espírito Santo naquele momento. E o movimento de Wesley, né, e todo o movimento avivalista dessa época, proporcionou assim, um crescimento enorme para a igreja cristã. Tá? Muito bem, então assim, é impressionante. A Epístola de Paulo aos Romanos é, para mim também, eu acredito que é um dos documentos mais importantes do Novo Testamento. Sem dúvida. Ela contém uma essência profunda do que significa a salvação em Cristo, né, da mensagem do Evangelho, de fato. Né? E é a epístola que eu mais li de toda a Bíblia, mais me dediquei assim, a estudar, a entender de toda a Bíblia, que eu acho que mais moldou o meu pensamento a respeito do Evangelho.
E eu acredito que é uma epístola muito importante, muito importante. Se eu pudesse escolher assim, você vai perder a Bíblia toda, só pode escolher um livro, qual que você quer ficar? Eu ficaria com Romanos, com certeza. Porque é a minha parte preferida da Bíblia inteira. Né? E é uma carta muito profunda. Então, que ao longo desses estudos, realmente a gente possa se deixar impactar por aquilo que Deus tem a dizer nessa carta, por meio do apóstolo Paulo. Tá? Agora, e em estudos recentes? O que tem acontecido com os estudos paulinos, de forma geral, mas principalmente em Romanos? Porque toda vez que nós formos falar em teologia paulina, nós vamos ter que falar em Romanos, porque é a carta mais importante de Paulo. É a maior carta de Paulo do Novo Testamento. É onde ele trabalha a maior quantidade de tópicos teológicos. É a carta de Paulo aos Romanos. Então, se a gente está falando de desenvolvimentos da teologia paulina recentes, esses desenvolvimentos, com certeza, eles partem a partir de interpretações da Epístola aos Romanos. Talvez duas das epístolas centrais da teologia paulina seja a Epístola aos Romanos e a Epístola aos Gálatas. Se você quiser, a gente já tem uma série de estudos aqui no canal sobre a Epístola aos Gálatas, versículo por versículo. Pode ir lá e assistir, tá? Então, o desenvolvimento mais recente a respeito da teologia paulina como um todo, tanto em Gálatas quanto em Romanos, ele se dá a partir daquilo que é conhecido como a nova perspectiva sobre Paulo, ou muitas vezes abreviada simplesmente como NPP, tá? Nova perspectiva de Paulo. Esse é um desenvolvimento importante e que a gente precisa dar atenção a ele. E mesmo o crente comum, mais leigo, que talvez não tenha tanto interesse em aprofundar demais os seus conhecimentos teológicos, só quer fazer um estudo bíblico normal para ter um devocional, uma edificação, precisa saber o que é a NPP e como esse desdobramento da teologia paulina pode acabar afetando a nossa compreensão de Paulo e a nossa compreensão do evangelho como um todo. Por quê? Porque os estudos da nova perspectiva de Paulo afetam a nossa compreensão sobre Paulo. Se afeta a nossa compreensão sobre Paulo, afeta a nossa compreensão sobre o evangelho. E quem influenciou na igreja o pensamento, a teologia a respeito do evangelho foi Paulo, então afeta tudo. Afeta tudo. Qual a ideia da NPP? Isso começa a partir do ano de 1977, com esse cara que está aí no slide, chamado E.P. Sanders. O E.P. Sanders, ele escreveu um livro, tá, chamado aí, Paul and Palestinian Judaism, em 1977. Nesse livro, nesse tratado, nesse documento do E.P. Sanders, ele faz uma releitura a partir de fontes primárias do judaísmo do primeiro século, mais ou menos, o judaísmo do segundo templo, de forma geral, que o período que mais nos interessa é ali o primeiro século, o período em que Paulo escreveu as suas epístolas. Tanto na carta de Paulo aos Romanos quanto na carta de Paulo aos Gálatas, parece que Paulo está combatendo um grupo de pessoas que colocava a fé em Cristo como necessária para a salvação, mas não como suficiente. Principalmente na epístola de Paulo aos Gálatas, Paulo faz um contraste muito grande entre o evangelho que ele anuncia e o evangelho que esses que nós vamos chamar de judaizantes anunciavam. Um evangelho focado em obras da lei, enquanto que o evangelho de Paulo é focado na fé. Desde a Reforma Protestante, a compreensão geral dessa situação é que Paulo está combatendo pessoas legalistas e está contrapondo o evangelho da fé contra o evangelho das obras. Essa interpretação reformada convencional, proporcionada principalmente por Lutero, a partir da sua leitura dos textos agostinianos e da sua própria interpretação de Romanos.
em que Lutero enxerga que as obras nunca podem ser colocadas como algo necessário à salvação, ou como algo que você pudesse ser salvo por meio das obras. Mas o que vai salvar, o que vai justificar alguém seria a fé. E nós chegamos a essa conclusão porque parece implícito no texto de Romanos e Gálatas que Paulo está combatendo judaizantes legalistas. Que Paulo está combatendo o legalismo desses cristãos judeus. E Paulo chama isso de outro evangelho. Paulo declara em Gálatas um anátema, um juízo de maldição sobre essas pessoas que nós interpretamos como legalistas, que acreditavam em salvação por obras. No entanto, o A.P. Sanders, no livro dele, em 1977, a partir de uma pesquisa detalhada sobre documentos judaicos daquele período, chegou à conclusão que os judeus, ou que o judaísmo, de forma geral, daquele período, não era legalista. De que a fé judaica naquele período não era legalista. Era uma religião de graça, que o judaísmo era uma religião que acreditava na graça. Tá? E ele demonstra um pouco isso com uma certa capacidade, viu? Uma certa capacidade. Tá? E ele demonstra isso a partir de fontes primárias. Realmente, ele pega textos de rabinos, ele pega textos que foram produzidos durante aquele período realmente e mostra que existe graça no judaísmo do primeiro século. E aí se levanta a pergunta: se os judeus daquele período não eram legalistas, se a religião judaica daquele período era uma religião de graça, o que Paulo está combatendo em Gálatas e Romanos? Se ele não está combatendo uma religião de obras, o que ele está combatendo? Se não é legalismo? Essa é a pergunta. Então, o A.P. Sanders levantou essa bola. Né? Ele, levantou. E quem chegou cortando essa bola aí foi o James Dunn, em seu livro A Nova Perspectiva sobre Paulo, né? Publicado aí no Brasil em 2011. Qual a ideia, então, da nova perspectiva de Paulo? É que Paulo não estava combatendo o legalismo, mas o judaísmo do primeiro século era uma religião de graça. Então, o que Paulo estaria combatendo em Gálatas e em Romanos? Paulo estaria combatendo o que o A.P. Sanders e o James Dunn chamam de nomismo pactual. Era a ideia de que você deveria, para permanecer na aliança de Deus, cumprir aspectos da etnia judaica. Você deveria se submeter à circuncisão, você deveria se submeter à dieta judaica e você deveria se submeter ao calendário litúrgico. E não se tratava de fazer obras para ser salvo, se tratava de você ser unido ao judaísmo por meio de marcadores étnicos. Essa é a ideia da nova perspectiva de Paulo, basicamente. Outro proponente muito importante dessa ideia é o N.T. Wright, muito publicado aí pela editora Thomas Nelson aqui no Brasil. O N.T. Wright defende muito essa ideia numa série de livros que ele tem sobre a origem cristã e o Novo Testamento, e sendo que o principal desses volumes seria o último deles, Paulo e a Fidelidade de Deus, tá? Onde ele vai defender essa ideia também, uma ideia bem revisionista. O lance é o seguinte, que se Paulo está combatendo um nomismo pactual e não legalismo, toda a nossa interpretação de Paulo ela precisaria ser revisada. Ela precisaria ser revista. Inclusive a ideia de justificação pela fé. Não à toa o N.T. Wright e o James Dunn defendem muitas vezes que a ideia de justificação em Paulo não se trata do meu relacionamento para com Deus e como Deus pode, né, me considerar justo
e me limpar os meus pecados para que eu possa ser aceito pessoalmente diante dele. Para a nova perspectiva de Paulo, não. Essa ideia de justificação pela fé está fora. A justificação pela fé é Paulo rebatendo o nomismo pactual, dizendo que você não precisa ser circuncidado para entrar na aliança com Deus. Para que Deus te considere dentro da aliança, você não precisa de circuncisão, você precisa de fé apenas. Perceba, é sutil, mas faz muita diferença. Por quê? Porque ao invés de eu verticalizar essa ideia de justificação pela fé em como eu sou aceito por Deus, mediante uma transferência penal, forense dos meus pecados para Cristo e da santidade de Cristo a mim, eu horizontalizo agora a ideia de justificação em como eu faço parte de um grupo, como eu faço parte de um povo de Deus. Mas não se trata mais da minha relação com Deus aqui, mas se trata em como eu me relaciono com este povo. E a gente perde, com a nova perspectiva de Paulo, toda a ideia de substituição penal. Talvez nem próprio N.T. Wright não vai admitir isso, mas uma das consequências a que pode ser levada a ideia da nova perspectiva é essa. E muitos chegam a essas consequências, tá? Não vou me deter mais nessa explicação por enquanto. Ao longo da própria epístola aos Romanos, nós vamos aprofundar um pouco essa discussão e eu vou defender a substituição penal forense, a ideia convencional de justificação pela fé reformada, tá? Nós vamos focar nisso. E como essa visão, essa interpretação é sim a interpretação correta e como a NPP falhou, tá? Mas, se você já quiser se adiantar, existem muitos materiais na internet e livros publicados que tentam refutar a nova perspectiva de Paulo e, no meu ponto de vista, conseguem, tá? A nova perspectiva tem, sim, uma contribuição importante. Nós vamos falar um pouco dessa contribuição à medida que a gente estiver estudando Romanos, mas nós vamos ver também em que pontos essa ideia falhou, essa ideia fracassou em explicar, em interpretar Paulo corretamente, principalmente em Gálatas e em Romanos. Mas já vou deixar a dica de leitura para vocês. Existe um livro do John Piper, onde ele refuta o N.T. Wright sobre a justificação pela fé, tá? É excelente. Eu não achei ele mais em português para comprar, mas tem ele versão em inglês no site do Design God, lá que é o ministério na internet do John Piper, tá? Outro livro muito bom para refutar o A.P. Sanders e a ideia da nova perspectiva de Paulo é este aqui do John Barclay, Paulo e o Dom, tá? Ele não é um teólogo reformado, tá? Ele não tem algumas preocupações que nós reformados teríamos, mas ele traz uma perspectiva sobre a graça, uma avaliação antropológica, teológica, tá? E linguística da graça, o que é muito bom, é um estudo realmente bem aprofundado, mas é bem acadêmico também, tá? E onde ele demonstra que o estudo do A.P. Sanders falhou em demonstrar o que era a graça no judaísmo do primeiro século. E o principal argumento do John Barclay é que o A.P. Sanders estava correto. Existe graça no judaísmo do primeiro século. Mas isso não significa que o que os judeus do primeiro século estavam chamando de graça é a mesma coisa que Paulo estava chamando de graça, tá? Então ele demonstra isso muito bem nesse livro aqui. O Dr. Douglas Moo e o Dr. D.A. Carson também já publicaram bastante material contra a nova perspectiva de Paulo. Então fica aí a dica de leitura caso vocês tenham interesse, mas nós vamos falar mais sobre esse assunto à medida que a gente for expondo a epístola, beleza? Então é isso, meus irmãos. Isso completa esse nosso segundo estudo de introdução a Romanos, tá? E a partir dos nossos próximos estudos, nós vamos começar versículo por versículo
até o final de Romanos, tá? Leiam a epístola, orem enquanto leiam, deixem-se aprender, né? Deixem-se ser impactados por essa epístola, pelo conteúdo de Romanos, porque eu acredito que ali a gente realmente tem um conteúdo profundo demais, demais. Eu diria que, como Calvino, né, a epístola aos Romanos é a chave para nós entendermos a Bíblia de uma forma geral. Tanto é que se alguém às vezes me pergunta por onde eu começo a ler a Bíblia, e tem muita gente que recomenda assim, começa pelo Evangelho de Marcos, começa pelo Evangelho de João, começa por não sei aonde, começa por não sei aonde. Muita gente tem muitas ideias, né? Mas quando alguém me pergunta por onde eu começo a ler a Bíblia, eu geralmente recomendo Romanos. Justamente porque, assim, é uma boa leitura, é muito bem argumentado, é muito bem escrito, tem uma riqueza literária enorme e uma profundidade teológica gigante, mas ao mesmo tempo, Romanos, ela tem a simplicidade que alguém que está começando precisa para entender a salvação pela fé, e ela tem a profundidade que um erudito pode pesquisar essa epístola, estudar essa epístola a vida inteira e não vai conseguir sondar todas as verdades de Deus em Romanos, tá? Então é sensacional, realmente. O conteúdo de Romanos é uma coisa impressionante, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários aí do vídeo que a gente vai falar, ou também lá no nosso grupo de estudos do WhatsApp. Beleza? É nóis, a gente se vê. Faloras!